Vamos falar do Cruzeiro, Alessandro Penido. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade... Bora nessa, Rafa Nobre, falar deste dia após rodada derradeira do Brasileirão, pós-empate do Cruzeiro e o Cruzeiro de volta a competições continentais, né, Xará? É isso, 4 anos depois, né, Xará? Boa tarde de novo pra você, Seabra, Lelhão, Samuca também conectado com a gente aqui no Tempo Esportes. Pois é, Cruzeiro ontem fez um jogo, na minha opinião, um jogo bom contra o Palmeiras, era afinal de contas o campeão brasileiro. A gente que acompanhou o jogo ontem, né, Seabra, eu, você, Matheus Pereira, a turma ontem... Matheus Oliveira, Pereira tava dentro do campo. Verdade, é verdade. Confundi antes, brinquei antes e agora eu confundi, né? Pois é, e ontem a gente pôde acompanhar a equipe toda, né, envolvida nessa última rodada, não podia ser diferente do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, na minha opinião, jogou bem, entrou com 2 novidades em relação àquele time que acabou empatando com o Botafogo no Engenhão. O William voltou naturalmente, é o dono da posição, estava suspenso lá no jogo contra o Botafogo, voltou de suspensão, e o outro que, como a gente já destacava aqui durante a semana, o João Marcelo acabou ocupando a vaga do Nery, estava com problema pessoal, foi resolver, que fique tudo bem, que fique tudo em paz com o zagueiro do Cruzeiro. Nery ontem não pôde participar dessa partida e o João Marcelo acabou participando bem. Aliás, o sistema defensivo do Cruzeiro termina o ano como o melhor da competição ao lado do Atlético. O Cruzeiro, se no ataque acabou não firmando, não fazendo valer a força das peças que tinha, já a defesa, na minha opinião, acabou surpreendendo, sendo a melhor da competição. E aí o Cruzeiro começou o jogo estudando, com uma boa posse de bola até, mas estudando um pouco mais a partir do jogo, mais estudado as primeiras chances com o Palmeiras, o Hendrick perdendo algumas chances logo no início. O Cruzeiro perde aos 15 minutos, o Ian Lucas acaba sentindo uma lesão que parece na coxa ou no joelho, enfim, perna esquerda, acabou sentindo alguma coisa. O Ian deixou o campo de jogo e aí o Fernando Henrique entra. Logo depois, quem acaba vacilando é o Lucas Silva, entrega a bola pro Hendrick, que numa primeira finalização o Rafael Cabral, que já tinha feito outras defesas antes, acaba salvando, mas aí a bola volta pro atacante do Palmeiras e aí 2 vezes com ele não dá para perdoar. Ele acabou fazendo esse primeiro gol da partida logo ali aos 20 minutos, e aí o Cruzeiro até não sentiu tanto o gol, acabou criando outras oportunidades. Teve aos 24 um lance até bonito do Bruno Rodrigues, uma bicicleta, uma puxeta, acabou obrigando o Everton a fazer uma boa defesa. Depois o Cruzeiro perdeu outras chances, teve um pênalti reclamado com o Arthur Gomes 5 minutos depois. Aos 38 o Fernando Henrique perde uma chance incrível, o cruzamento do Matheus Pereira, que veio da esquerda, e aí a bola no chão, ele acabou chutando para cima, debaixo do gol, sem goleiro, enfim. E aí aos 44 o próprio Matheus Pereira acaba perdendo mais uma chance. Segundo tempo vira e o Cruzeiro acaba mexendo, engraçado, pouco depois de entrar, assim como foi contra o Atlético Paranaense também, né? O Nicão, pouco tempo depois de entrar, ele participa do gol do Matheus Pereira. Dessa vez ele faz o gol aos 30 minutos, o Cruzeiro empata. Ontem dá para destacar algumas coisas, Xará, mas eu destacaria sobretudo, e o Samuca também que tá com a gente, já vou te colocar nesse papo, viu, Samuca, pra gente destacar ontem, pelo menos pra mim, a participação da torcida do Cruzeiro. Foi durante todo o ano e ontem, num jogo que muita gente poderia dizer que não valia muita coisa, não tinha muita coisa em jogo, já que o Cruzeiro já tinha cumprido aquela primeira missão de escapar da zona do rebaixamento. A torcida não só compareceu, mais de 44 mil, mas também apoiou durante todo o jogo. Mais uma vez o Cruzeiro sai atrás do placar, mas busca o resultado, e depois que faz o gol, então, aliás, o segundo tempo inteiro, eu que estava ali atrás do gol e sentindo de pertinho ali a vibração da torcida, não deu para perceber nenhum minuto de desânimo da torcida do Cruzeiro. Aliás, excepcional a participação do torcedor ontem, né, Samuca? Boa tarde. Pois é, mais de 44 mil, né? Boa tarde para quem nos acompanha aí em O Tempo Esportes. O Cruzeiro, ele tem uma torcida que dispensa a gente comentar, né? O Cruzeiro o tempo inteiro no campeonato, a maioria desse tempo brigando na parte de baixo da tabela e sempre com mais de 30, 35, 40 mil torcedores a cada jogo, e é um combustível a mais, né? Por mais que
o Cruzeiro tenha tido um aproveitamento pífio em casa nesta Série A do Campeonato Brasileiro. No Mineirão, então, nem se fala, porque foi apenas aquela vitória sobre o Bahia. Mas o torcedor, ele pode sim fazer a diferença, né? Se tá difícil com a torcida desse jeito, sem a torcida, eu penso que é pior ainda. E acho que o torcedor, ontem no Mineirão, ele viu um time pra cima do Palmeiras. O Cruzeiro, eu não gosto de si no futebol, né? Se fosse falar de um vencedor no jogo, o Cruzeiro criou muito mais do que o Palmeiras. Palmeiras naquele estilo dele lá, um time muito frio, né? Sabe o que fazer em determinadas situações, mas foi um Cruzeiro mais leve dentro daquilo que a gente esperava e conquistou o ponto, mesmo se não tivesse conquistado já iria para a Copa Sul-Americana. Acho que a temporada, depois de tudo que aconteceu, termina de certa forma em alta pro Cruzeiro, pro cruzeirense e claro com a expectativa de um 2024 sem essa briga na parte de baixo da tabela. É o que esse torcedor que é tão apaixonado merece, viu, Rafa? É isso. Bom, vamos falar com o Daniel Seabra também, sua análise do jogo, o Cruzeiro empatando com o Palmeiras 1-1, e aquilo que a gente já esperava, né? O Palmeiras campeão brasileiro e o Cruzeiro foi propositivo e não afinou, né, Seabra? Partiu pra cima do campeão brasileiro, disputou o jogo, né, cara? Disputou muito bem, até falei na transmissão ontem, se não foi o melhor, foi um dos melhores jogos do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro guardou durante o Campeonato Brasileiro esse futebol aí, né? E ontem o Cruzeiro partiu pra cima, criou chances, teve posse de bola, teve a intensidade que a gente estava querendo ver há muito tempo, né? Alguns jogadores, parece que nesse tipo de jogo aí, um jogo grande, né? Jogo importante, Arthur Gomes, o próprio Matheus Pereira, não fizeram lá uma partida sensacional não, mas eles aparecem em momentos assim, mais importantes do jogo, né? E vale destacar também, né, Rafa? Ontem a gente tava elegendo o melhor em campo e o sistema defensivo do Cruzeiro foi muito bem ontem. Eu brinquei depois que o Hendrick tava no bolso do Luciano Castan, né? Pode tirar ele lá, porque o único gol do Palmeiras, que foi justamente do Hendrick, foi uma lambança do Lucas Silva. O Lucas Silva, aliás, fez uma péssima partida ontem, destoou do time, errou tudo e errou inclusive nesse lance do gol aí. Ele foi dominar a bola escapou dele e sobrou pro Hendrick. O Hendrick já é um jogador perigoso, marcado, né? Com dificuldade. Se você entregar a bola pra ele, aí é doce pra criança. Ele foi lá e fez o gol. Foi a única lambança ali, o único lance que o Hendrick, aliás, o Hendrick demonstrou até uma certa irritação em alguns momentos, porque estava tão bem marcado, ele não conseguia jogar. E aí ele começou a fazer sinal com o braço e tal, e o Abel foi lá e tirou tanto o Hendrick quanto o Breno Lopes, os dois numa vezada só, o ataque do Palmeiras todo. Mas a defesa do Cruzeiro foi bem, Rafael Cabral pegou muito, William e Marlon um pouco mais discretos, mas tanto o João Marcelo quanto o Luciano Castan foram muito bem. Cruzeiro foi pra cima, encarou o campeão brasileiro, encarou o Palmeiras, a torcida mais uma vez fez a parte dela, o torcedor do Cruzeiro esse ano tá de parabéns, até no sub-20, né? O Cruzeiro bateu o recorde aí de público do campeonato no futebol brasileiro da idade, né? Dessa modalidade do sub-20. E o torcedor no profissional, no Campeonato Brasileiro principalmente, comprou a ideia, foi pra cima, quando pôde, né? Porque jogo contra o Vasco não pôde, né? Mas, e vamos ver o que vai dar, inclusive isso aí pra frente, né? Porque ontem, obviamente, claramente a CBF deu um jeito ali de ter público, porque o Palmeiras estava em campo. Porque eu duvido que se fosse um Cruzeiro e Cuiabá, São Paulo, se teríamos público ontem. E o último ato de Edinaldo Rodrigues até segunda ordem, até né? Segunda ordem. Teve no camarote com o Ronaldo, com toda a cúpula, até o próprio Lenin Franco, que trabalhou no Cruzeiro, se não me engano, tava aí ontem, né? O Lenin que tava no Cruzeiro foi pra CBF. Agora, Lélio Gustavo, falando da Copa Sul-Americana, o Cruzeiro, que é um time campeoníssimo a nível continental, né, cara? Isso é indiscutível, disputando a Sul-Americana e é justamente a competição com a qual o Cruzeiro vai voltar, né? A figurar aí no cenário continental. O que tem que fazer de ajuste nesse elenco aí pro Cruzeiro conseguir disputar com dignidade essa Copa Sul-Americana 2024, Lélio? Rafa, você sabe que a gente discutiu muito sobre o América, por exemplo, né? Que o time não poderia priorizar uma competição. E é isso que o Cruzeiro ele vai ter que fazer. Chegar, na verdade, sempre você deve priorizar o Campeonato Brasileiro. Agora, claro que depois da fase de grupos, dos cruzamentos ali, você vai sabendo como lidar. Mas
você desgrudar o olho do Campeonato Brasileiro, como o América fez, foi um verdadeiro tiro no pé. A verdade é essa. Então, vai depender muito da política do Cruzeiro na próxima temporada. Quando eu digo política, é política de investimento, né? E aí, vai apostar mais na base, vai investir mais? O certo é que nós falamos aqui já desde segunda-feira, né? Você me perguntou uma lista de quem que pode ficar no time. Eu te falei, pouquíssimos jogadores. É claro que contando com a base. Então, seriam várias contratações visando a próxima temporada. E dependendo do montante e da qualidade, aí a gente vai saber o que o Cruzeiro vai pensar. Se ele vai, talvez, tentar priorizar a busca de um título internacional, né? E lembrando que na Sul-Americana vai ter o Boca, não vai? Tem Sim. Boca, tem Inter, tem Corinthians. Eu vou passar a listinha aqui já. Pois é, então, e tem Copa do Brasil, onde o Cruzeiro é o maior campeão. Vai depender tudo, do técnico e do número de jogadores e, de preferência, bons jogadores que o Cruzeiro terá que contratar. Times brasileiros, Samuel Venâncio, que se juntam ao Cruzeiro nessa disputa: Corinthians, Cuiabá, Fortaleza, Inter e Atlético Paranaense. Lelão falou aí do Boca Juniors, ele é um argentino que está classificado sim à Sul-Americana 2024. O Lanús também, que foi finalista contra o Grêmio, também está classificado à Sul-Americana. E aí, meu amigo, você vai ter certamente jogos difíceis em altitude. Tem times peruanos como o César Vallejo e o Sport Huancayo, que a gente conhece, o Garcilaso também. E é só a logística difícil, né, Rafa? Só logística difícil, né, Samuca? Porque normalmente não são os times tão grandes assim dos países, né? Às vezes até de cidades menores, não jogam em capital. Então é rabo de foguete para conseguir chegar a determinados locais, Samuel. Sim, e tem bons times, né, disputando a Copa Sul-Americana. Você falou aí sobre os brasileiros. Acho que o Racing também tá classificado para a competição do ano que vem. Aí tem o Olímpia. O Olímpia tirou o Flamengo aí na última Libertadores, não foi? Sim. Guarani do Paraguai, que é chato. É uma competição, eu gosto. A Sul-Americana, ela ficou bem legal. Antes era uma competição, como o Lélio diz, meio varziana, né? Mas depois ela deu uma melhorada considerável e tá bacana disputar a Copa Sul-Americana, ali fase de grupos. Depois vem a turma lá que ficou na terceira posição da Libertadores. Ficou legal, velho. E paga uma premiação boa, né? E você ser campeão hoje da Sul-Americana, vai pra Copa Libertadores diretamente. É importante, velho. Eu fiquei bem feliz porque a gente tava pensando numa temporada de tragédia voltando pra uma B. Você termina na A e ainda pegando uma Sula de leve, então tá beleza. Só que, ó, Racing tá. Belgrano de Córdoba, time que era o time do Verrete. O América de Cali já tá classificado. Tem a Católica do Equador, o Delfim, que disputou Libertadores recentemente, Guarani e Olímpia do Paraguai. Guarani que enfrentou a América aí na pré-Libertadores do ano passado, né? E tem também do Uruguai aqui o Montevideo Wanderers já garantido. São alguns dos times que podem enfrentar, o que o Cruzeiro poderá enfrentar na Sul-Americana 2024, Xará. Pois é, só para reforçar isso que o Lelhão falou, o Lelhão comentou sobre política de contratação. Ontem o Paulo Autori falou um pouquinho disso na coletiva dele, inclusive tá no nosso portal a matéria do Gabriel Moraes. Abre aspas aqui pro Autori: a transição tem que acontecer com um grosso da equipe que já existe. O número de contratações será bem menor. Os treinadores precisarão saber desenvolver jogadores, pois muitos clubes não têm tanto poder financeiro. Pedir contratação é muito fácil, é preciso desenvolver jogadores e encontrar soluções. Então, uma indicação aí do que pode ser esse Cruzeiro do ano que vem, pelo menos na palavra aqui do Autori. Deve ser um ano em que o Cruzeiro pode dar mais oportunidade para os garotos e aí não tanto as contratações. E aí o Japa, o Robert, eles partem, né? Já assim bem à frente dos demais, né? Se esperava muito do Fernando, acho que ontem no banco ele nem ficou, né, Rafa? Não ficou.
Pois é, estranho, né? Porque a gente tá aí pedindo. Vocês que acompanharam mais, você e o Samuel, pedindo. E agora o técnico dele é o técnico do profissional. A gente fica com a pulga atrás da orelha. Vocês apuraram alguma coisa relacionada a isso aí, Rafa, Samuca? Olha, eu sinceramente não tenho novidade não, viu, Lelão? Aí eu acho que é mais uma questão técnica, né, Samuca? Pois é, porque vinha treinando aí normalmente, né? E passou a não ser relacionado e foi comprado, inclusive, né? O Cruzeiro anunciou a permanência do jogador. Vamos ver, eu acho até que o caso do Fernando poderia colocá-lo na disputa da Copinha, né? É importante ele que chegou na temporada do ano passado, porque fazer uma boa Copinha é um cartaz para você chegar em alta aí na pré-temporada do profissional. Então, eu vou torcer para que ele vá lá para a Copinha e possa fazer uma boa competição, que é uma competição que dá uma casca para essa garotada. Agora, esses dois aí que o Léo citou, tanto o Robert quanto o Japa, não são jogadores que estão sendo colocados aí porque, não tem, tu mesmo, vai quebrando. Não, são jogadores que estão fazendo por merecer. Os dois. O Robert tem entrado muito bem quando tem oportunidade, entrou ontem mais uma vez, ontem foi até mais discreto, mas tem mostrado muita bola pra mim, ele tem mudado a cara do ataque do Cruzeiro quando entra, e principalmente o Japa. Que jogador esse Japa? Um jogador aquele que joga elegante, né? Joga bem, ele ajuda no desarme, ele finaliza pro gol, tem personalidade, não se esconde do jogo, coloca os companheiros na cara do gol, pega a bola e levanta a cabeça e olha para onde vai tocar. Muito bom jogador o Japa. Eu gosto do estilo desse tipo de jogador. Ele é um volante chamado volante moderno, né? Um meio-campista que faz ali tudo no meio de campo. Muito bom jogador o Japa, tá fazendo por merecer e eu acho que ano que vem ele já começa como titular o ano que vem. E se você olhar a tabela aí, o Cruzeiro terminou com 47 pontos. O gol mais importante da temporada foi o dele. Do Robert, né? Contra o Goiás. Sim. Né? Sem dúvida. Verdade. Bom, tem uma pergunta aqui do André Carvalho perguntando se vocês acreditam que 2024 vai ser diferente em relação a investimento no Cruzeiro. Você acha, Samuca, que o homem vai meter a mão no bolso, tirar o escorpião do bolso? Então, o orçamento ele já melhora, né? Você passa a ter a cota integral de TV na próxima temporada, algumas dívidas que já foram pagas na temporada de 2024 você não tem, então o orçamento tem que subir, precisa subir, e aí você, ao invés do Cruzeiro contratar mais 15, 20, ele pode usar isso para contratar, tentar pelo menos, né, fazer contratações mais certeiras, né, de jogadores que você sabe que a chance dele entregar um futebol melhor é maior. É o que o Cruzeiro precisa. O Autuori, acho até que ele falou de um pouco disso ontem na coletiva, porque não dá para todo ano você ficar, saem 20 e entram 20, reformula o elenco inteiro, isso não existe, né? O Cruzeiro tem algumas boas peças, outras elas passaram a ficar na vitrine, vamos dizer, porque se tornaram esses jogadores titulares absolutos e eram jogadores para uma composição de elenco, só que em determinado momento já estava ali fazendo 10, 15 partidas seguidas na Série A do Campeonato Brasileiro. Então o Cruzeiro vai precisar acertar muito mais e, repito, ao invés de contratar 3 de 300, é 1 de 1 milhão, que esse aí vai entregar muito mais, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Pode fazer economia porca não, gente, não é hora pra isso não, Ô, Rafa Nobre, 5h28, a gente tem 2 personagens do jogo que vão falar aqui em O Tempo Esportes. Pois é, pra falando de um personagem aí que o Cruzeiro investiu um pouco mais pesado, Matheus Pereira, né? Ele que aos poucos foi mostrando um pouco do seu valor e o que esperava o torcedor dele. Falou ontem dessa partida, alegria principalmente ele por ser cruzeirense, de terminar o ano dando uma alegria pro torcedor do Cruzeiro. Falou do gol, a importância do gol pro Nicão, o trabalho, a importância do Nicão pro grupo, enfim, vamos ouvir o que falou Matheus Pereira. Cara, eu tenho um contrato até junho, eu não tenho que ficar conversando muito, agora aí de férias, aproveitar. Tivemos um ano, né, eu cheguei na metade, peguei uma metade de altos e baixos, mas o time sempre esteve unido, acho que fizemos aí uma boa temporada, a gente foi lá todo mundo achava que a gente estava caído, né? Todo mundo achava que a gente estava lá embaixo, mas acho que o grupo deu uma resposta aí, não para ninguém, mas a gente manteve firme e forte, a gente conseguiu
manter e alcançar a Sul-Americana. Acho que a gente merecia um pouco mais, talvez com um pouco mais de sorte em alguns jogos aí, nas finalizações, acho que a gente tinha conseguido mais pontos. O time tá de parabéns, a gente fez meio um excelente final. É isso, agora é férias, né? Vamos curtir, né? Pra você, o Nicão se emocionou aqui como cruzeirense, você declaradamente também cruzeirense. Qual que é a sensação de terminar o campeonato, finalmente, dando uma alegria pra torcida do Cruzeiro, compareceu? A sua sensação especial qual é? Cara, tô muito feliz. Chegar no time no meu coração é um prazer enorme, é um orgulho muito grande. Quando a gente sabe o tamanho do Cruzeiro, o Cruzeiro é muito grande. Tá numa fase de reconstrução e tô super feliz, super agradecido a Deus, todo mundo que tá me proporcionando essa oportunidade. Ressaltar também, muito feliz pelo Nicão, que mais uma vez entrou bem, ajudando a gente sabe da importância que ele tem dentro do vestiário, a experiência que ele tem, né? É um cara que ajuda muito, agrega muito. E a gente que representa o Cruzeiro, não só como torcedor, mas também como jogador, a gente tem que dar o melhor, né? Porque essa camisa é grande, essa camisa é pesada pra caramba e a gente somos privilegiados entre muitas pessoas que queriam estar no nosso lugar. Então a gente tem que continuar jogando com alegria, fazendo aquilo que a gente ama e nada melhor jogar no Clube do Coração. Existe um grande clube na cidade. Tá aí o Matheus Pereira, ele começa argumentando aí a respeito da pergunta, né? Foi perguntado para ele com relação à continuidade no Cruzeiro, ele já cortou de cara, falou, vou continuar meu contrato até o meio do ano, não é hora de falar disso, claro, vai continuar, cumprir o contrato, e aí meio do ano ele pode responder melhor essa pergunta. Enfim, outro jogador que esse sim é já um problema maior nessa questão de permanência no Cruzeiro, Bruno Rodrigues, artilheiro da temporada, ele também falou desse ano importante, sobretudo um ano importante para ele. Foi um destaque e um dos destaques do Cruzeiro ofensivamente, então sobrou Bruno. Vamos ouvir o que falou BR9. Aprendizado, né? Eu acho que o jogador tem que jogar em várias posições, principalmente ali na frente, quando o treinador pede. Eu deixei bem claro na minha preferência, que era para a esquerda, mas eu acho que dei meu melhor, ajudei o grupo, ajudei principalmente todo o staff e o Cruzeiro, que era mais importante, então procurei sempre me doar, dar meu máximo. Eu acho que foi dever cumprido. Desculpa ser repetitivo, mas eu preciso te perguntar isso. Como é que tá o Bruno? Bruno quer ficar à vontade do Bruno? Qual é? Essa pergunta vai sair até quando, hein? Melhor resolver logo isso, né? Mas deixei bem claro já com meus empresários. A minha preferência sempre vai ser o Cruzeiro. Primeiramente o Cruzeiro, porque foi que abriu as portas para mim mostrar o meu futebol. Então vou deixar as coisas acontecer. Primeiro ir de férias, aproveitar a minha família, que eu sou um cara muito família, descansar e jogar muito futebol. O homem tá querendo que resolva a situação dele rápido, viu, Lélio Gustavo? Até quando essa pergunta? Vamos resolver essa parada logo aí, Lelão. Pois é, mas ele tá coberto de razão e até é bom não só para ele, mas principalmente para o Cruzeiro, né? Há quem diga que ele já adotou um tom de despedida na toca e tudo mais. Vamos aguardar para saber realmente se o Cruzeiro fará o investimento para ele permanecer. O Samuel já explicou que o Cruzeiro tem 33% dos direitos econômicos do jogador, então ia aparecer um interessado, que é o Internacional. Só espero que não vire novela, porque os dois acabam saindo prejudicados, né? O clube e o jogador. Galera também numa pressa pra poder sair de férias, né? Todo mundo, não, quero descansar, quero férias. Saber 2024 agora não, esse abre, eu quero é descansar. Mas tá certo aí. Depois de um ano desgastante, né? Um ano pegado, né? Um ano de muita competição, muita luta, em cima, embaixo, isso psicologicamente também, né? Não é só o físico não, a cabeça também vai junto, né? Eu acho que essa questão do Bruno Rodrigues aí, assim, ele fala, até quando essa pergunta, mas quem tem que resolver é ele, o staff dele e o Cruzeiro, né? A nossa função é perguntar mesmo, enquanto não tiver uma resposta oficial, fica ou não fica, vai ser perguntado, até quando essa pergunta? Até a hora que resolver. Não sei, é prejudicial pro jogador, é prejudicial pro clube, é prejudicial para quem tá interessado, é chato pra imprensa ficar remoendo isso todo dia. Então que se resolva, e a cabeça do jogador ou vai ou fica. Eu acho que o Bruno Rodrigues, para mim, sempre fui fã dele, sempre falei isso aqui, acho ele um ótimo jogador, principal jogador, se não do time inteiro, mas do ataque principalmente, mas não dá para ficar nesse rame-rame aí também não, vai ou fica. Agora, só uma outra parada que chamou a atenção, viu, Samuel Venâncio? Ontem o Ronaldo tava na tietagem com o Abel Ferreira lá na zona mista, hein, cara? Você acompanhou esse bate-papo dos dois, Samuca? Eu vi lá, o pessoal postou o vídeo, né? Pô, o Abel tava
faltando carregar o Ronaldo, né? O Ronaldo falava uma coisa, o Abel abraçava, e impressionante mesmo o jeito que ele estava tratando. Agora o Ronaldo só vacilou de não tá com um contrato ali na mão, né? Ia sair baratinho. Carregar o Ronaldo complicado, viu? Vai ser duro, viu? Haja força pra ele aí, viu? Fazer uma musculaçãozinha brava. Eu gostei desse sotaque português do Samuca aí, baratinho. E o Abel também, depois do jogo, deixou meio no ar, se fica, se não fica e tal, porque ele recebe, a proposta veio, né? A proposta do Catar. E ele, se ele aceitar, ele vai ser o técnico mais bem pago do mundo. Mais do que Manchester City, United, Real Madrid, etc. Ele vai ganhar um rio de dinheiro. Eu não sei, eu acho que o Abel, já falei isso aqui, eu acho o Abel uma mala, acho as entrevistas dele chatésimas, acho que tem hora que ele tem um ar professoral que enche mesmo. Mas como é que você tira o mérito do cara? O cara, pra mim, é o maior técnico da história do Palmeiras, um dos maiores da história do futebol brasileiro. Ele é muito bom no que ele faz, muito bom. Onde ele põe a mão, a coisa acontece. A gente viu de novo esse ano. Como é que tira o mérito de um cara desse? Não tem jeito, né? Complicado. É só pegar o lucro aí que deu pro Palmeiras, né, Rafa? Você tá maluco aí? Do quê? 2 Libertadores? Sem esquecer do Luxemburgo, né? Porque ele herda ali já boa parte dos meninos ali lançados pelo Lucha, mas ele deu sequência e os últimos aí, o Danilo, né? Que foi pra Inglaterra, enfim. Gabriel Veron, de triste lembrança, hein, amigo? Pois. São 5h37, estamos chegando ao fim desse primeiro tempo do Cruzeiro. Rafa Nobre, qual o seu destaque final dessa primeira parte? Destaque final, o Cruzeiro anunciando o desligamento do Henrique Abrogini, o diretor de operações, ele fora, mais um membro da SAF aí fora do Cruzeiro, o D'Alessandro, o Andrés D'Alessandro, também o coordenador de futebol, o D'Alessandro foi antes do Henrique Abrogini, também tinha se desligado do Cruzeiro, inclusive já fez uma postagem se despedindo do Cruzeiro, agradecendo a passagem que teve pelo clube, enfim, então o Cruzeiro aos poucos também fazendo uma reformulação nessa equipe que comanda o futebol do clube. Show de bola, Samuca, pra gente fechar essa sua participação, algum outro detalhe por aí, Samuel Venâncio? Então, só essa expectativa aí pra saber quem será o novo técnico do Cruzeiro, né? A diretoria trabalhando aí, o Autuori também comentou sobre isso, que o Cruzeiro faz aquele processo seletivo, né? Nos últimos aí que não teve como, porque a situação era de desespero, mas tô na expectativa aí pra ver, quem sabe um desses argentinos aí mesmo, que a gente vem batendo nessa tecla já há um tempo, o Gago ou o Milito, porque o cara vai chegar e ter a pré-temporada, né? Começar o ano, participar ali da montagem dos jogadores que vão chegar. Isso aí pode ser um diferencial, porque o Cruzeiro começou o ano com um técnico que não ia ficar, né? Então, são alguns erros aí que não podem se repetir, né, Rafa? Você acha que pode acontecer esse ano ainda, Samuca? Tem que ser, né? O início de janeiro o técnico tem que estar aí, né? Não pode vacilar não, porque já começa mais uma temporada do futebol brasileiro. Samuca, meu velho, um abraço, amanhã o Pedro Abílio quem vai comandar as ações aqui no programa, beleza? Valeu, tamo junto. Um abraço pro Samuel Venâncio.